Este programa é uma produção da Rádio Senado, emissora parceira da Rádio Ubuntu. Dedo de prosa, um tema de interesse do cidadão. Sábado não tem conexão, por isso vamos adiantar um assunto em que o dia dele é só amanhã: pressão alta. Este sábado, 26 de abril, é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. A data foi oficializada em 2002 por meio de uma lei aprovada pelo Congresso e tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do tratamento da doença. Mas o que é hipertensão arterial? Vamos lá. A pressão é a força com que o sangue circula nas artérias e veias. Assim como a água num cano, o sangue precisa de pressão para percorrer o emaranhado de vasos no organismo. A bomba que faz o sangue circular é o coração. Quando ele se contrai para jogar sangue nas artérias, a pressão considerada ideal é de 120 milímetros de mercúrio. E quando o coração relaxa para receber o sangue que volta das veias, a pressão esperada é de 80 milímetros de mercúrio. Juntando as duas medidas, temos 120 por 80. Para simplificar, cortamos os zeros e daí vem a expressão que é sinônimo de pressão normal, 12 por 8. O problema é quando a pressão é alta, ou seja, quando o sangue é empurrado com uma força além do normal para circular. Esse quadro pode causar problemas em várias áreas do corpo, como cérebro, coração, olhos e rins. Escuta só o que o senador e médico Otto Alencar, do PSD da Bahia, alertou sobre uma complicação que pode ocorrer quando a pressão fica alta. A mais grave é o acidente vascular cerebral hemorrágico, quando a pressão dentro da artéria é tão alta que a artéria se rompe e a pessoa tem uma perda de consciência e pode vir a óbito. Olha só que quadro grave. Falamos de complicações. E uma coisa que complica ainda mais um quadro de pressão alta é que, em boa parte das vezes, ela age no corpo de forma silenciosa. A pessoa não sente nada, mas o problema vai machucando aos poucos. E quando a hipertensão é descoberta, pode ser tarde demais. Então a dica é, de vez em quando, medir a pressão arterial. E vale demais fazer regularmente um check-up com o cardiologista. Se ele suspeitar que tem coisa errada com a pressão, pode prescrever o chamado MAPA, Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial. É um exame não invasivo em que um aparelho mede a pressão pelo menos a cada 15 minutos, no intervalo de 24 horas. E dá para prevenir um quadro de hipertensão arterial? Será que dá, Adriano? Se você tem casos na família, as chances de ter pressão alta são maiores. Além da genética, estão na lista a obesidade, o estresse, o excesso de sal e a má alimentação. Pois é, Raquel, como a hipertensão está ligada à obesidade, qual é a dica? Bingo! Isso mesmo. Deixe o sedentarismo de lado e pratique atividade física regularmente. Também é importante ter uma alimentação saudável, com pouco sal e sem frituras, e com mais frutas, verduras e legumes. Igual aquele prato lá da Raquel, lá no story do Instagram. Daquele jeito ali. É mesmo. Bebidas alcoólicas e cigarro também aumentam a pressão. Por isso, nada de tabaco, além de reduzir ou eliminar o consumo de álcool. Por fim, a gente sabe que na correria do dia a dia é difícil evitar o estresse. Mas tente mudar hábitos e ter uma vida mais light, menos corrida. Mudando hábitos e adotando alguns cuidados, você pode manter a pressão arterial sob controle, e aí o que vai aumentar mesmo é a sua qualidade de vida. Olha, assunto aí importantíssimo, hein? Pressão alta, hipertensão arterial. É um assunto que preocupa. Inclusive, há casos, né, de adolescentes, crianças com pressão alta por conta aí da obesidade, da má alimentação, muito tempo na tela, pouca atividade física. Verdade.
E aí os médicos estão preocupados com essa epidemia de pressão alta. Então, é bom, né, Raquel, a gente ficar ligado nessas dicas para prevenir desde a infância a pressão alta. Exatamente, vamos comer melhor, né? Comer mais saudável em casa. A gente que às vezes prepara alimento em casa para levar para a rua, né? Dá para você alterar a sua rotina só um pouquinho e preparar os alimentos que você quer levar. Hoje vai ser muito corrido. Leva uma fruta de lanche, né? Prepara aí uma alimentação para você levar, uma lancheirinha, não tem problema, não é vergonha, aliás, é bem legal isso. Leva mais fruta, come mais legumes, mais verduras, se alimenta um pouco melhor e tenta incluir aí na sua rotina uma atividade física para você fazer regularmente, não é aquela, hoje eu vou jogar futebol no sábado, uma vez na semana, não. Faz uma atividade aí regular, que isso vai ajudar o seu corpo a se manter, né? E é claro que o check-up também, né, Adriano? É verdade. Pelo menos uma vez por ano aí, dá para manter um check-up aí para você cuidar da sua saúde. É verdade. E hoje tem aparelhos que medem pressão, aparelhos de fácil medição, porque aquele lá eu já procurei, já me explicaram aquele que o médico usa para medir pressão arterial. Eu não sei como é que ele consegue medir. Pega o estetoscópio, bota aquela ali, né, fica escutando e tal, aquela agulhinha. Nunca entendi. Mas tem aparelho que com boa qualidade, que mede a pressão com uma precisão bem legal, que você pode ter em casa e dar uma medida de vez em quando na pressão arterial. Isso, a hora que der uma coisa muito diferente do tal 12/8, que é o comum, que é o mais certo, né? Aí você procura ajuda médica, né? Também não vai ficar aí sentindo mal, às vezes você começa a sentir uns sintomas meio estranhos, mede aí a pressão, vê se tem alguma coisa errada e procura ajuda médica. Tá aí, portanto, fica a dica. Então amanhã é o Dia Nacional de Prevenção aí da Hipertensão Arterial. Mas já adiantamos o assunto para hoje, porque amanhã não tem conexão, mas você já fica avisado. Dicas de leitura. Autores e livros. Oi, pessoal, sou Anderson Mendanha e a minha dica de leitura de hoje é a autobiografia do Papa Francisco, Esperança, publicada pela editora Fontanar. É a primeira autobiografia de um Papa. Em suas páginas, o Papa Francisco apresenta um relato completo, trabalhado ao longo de 6 anos, que parte do início do século XX até o momento presente. Com fotos do seu acervo pessoal, a obra é um testamento moral e espiritual de uma vida dedicada a ajudar o próximo. Jorge Mário Bergoglio, o primeiro Papa latino-americano, narra suas memórias com coragem e franqueza, e aborda questões cruciais do pontificado sem deixar de lado alguns dos temas mais candentes da contemporaneidade. As guerras, a migração, a crise ambiental, políticas sociais, a condição das mulheres, a sexualidade e também o desenvolvimento tecnológico, bem como o futuro da Igreja e das religiões. Eu leio para vocês um trecho no qual o Papa Francisco relata como foram as votações que o elegeram sucessor de Pedro. No dia 12 de março, uma terça-feira, iniciou-se o conclave. Naquela noite, o conclave fez a sua primeira votação, que, segundo o protocolo, é basicamente um escrutínio de cortesia. Vota-se em um amigo, em uma pessoa respeitada, então começa um mecanismo bastante conhecido e consolidado. Quando há vários candidatos fortes, os indecisos, como era o meu caso, concedem seus votos a quem sabem que não vencerá. São substancialmente votos em depósito, que aguardam o quadro se desenvolver e se desenrolar com mais clareza. Eu havia recebido alguns votos, mas estava certo de que eram tão somente votos provisórios. Estava tranquilo. Na manhã seguinte, quarta-feira, dia 13, no segundo escrutínio, também tive votos em depósito. No terceiro, alguns a mais. Era uma situação fluida, indecisa, por isso não me surpreendia. Eu só pensava em fazer tudo da melhor forma possível e pegar meu voo de volta para Buenos Aires e celebrar o Domingo de Ramos e a Páscoa. Depois da fumaça escura, segui em direção ao refeitório para almoçar, mas antes procurei o arcebispo de Havana, James Lucas Ortega, que havia me solicitado o discurso que fiz nas congregações gerais. Eu não tinha nenhum documento escrito, então reconstruí brevemente aquilo que dissera, em 4 pontos. Obrigado. Agora posso levar para casa uma lembrança do Papa. Ele agradeceu. Achei que fosse uma piada. No elevador encontrei outro cardeal, também latino-americano.
Aprontou seu discurso? Prepare-o direitinho, hein? E eu? Que discurso? O que você vai ler na varanda? Outra piada? Pura convenção? Talvez simplesmente sua preferência pessoal. No refeitório, alguns cardeais da Europa estavam sentados à mesa e havia ainda um lugar vazio. Chamaram-me. Venha, eminência, venha, sente aqui conosco. Começaram a me fazer 1000 perguntas de todos os tipos, sobre a América Latina, sobre suas peculiaridades, sobre a teologia da libertação. À mesa, debatemos diversos assuntos, expliquei os fenômenos, faziam-me perguntas. Cheguei a pensar, nossa, parece que estão me avaliando. E de fato devia ser exatamente isso. Foi ali que comecei a entender. O risco, ao menos, existia. Mais tarde, o quarto escrutínio começou. Na apuração, o escrutinador, como sempre, começou a ler os nomes, escandindo cada um deles em voz alta. Cheguei aos 69 votos, acho, e entendi. A maioria que precisava ser atingida era 77 de 115, 2/3. Iniciou-se então a 5ª votação, a segunda daquela tarde. Quando o meu nome foi pronunciado pela 70ª vez, explodiu um aplauso, enquanto a leitura dos votos continuava. Não sei quantos foram exatamente no final, não consegui ouvir mais nada. O barulho encobria a voz do escrutinador. Nesse momento, enquanto os cardeais ainda aplaudiam e o escrutínio seguia, o cardeal Umes, que tinha estudado no seminário franciscano de Taquari, no Rio Grande do Sul, levantou-se e veio me abraçar. Não se esqueça dos pobres, disse-me. Aquela frase me marcou, eu a senti na minha carne. Foi ali que surgiu o nome Francisco. Esse foi um trechinho da autobiografia do Papa Francisco, Esperança, publicada pela editora Fontanar. Esse livro é fácil de encontrar nas livrarias e portais da internet, tanto no formato digital quanto no impresso. Eu, Anderson Mendanha, vou ficando por aqui. A gente se encontra no Autores e Livros. Até a próxima. Dicas de leitura. Autores e Livros. 11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes. A última edição do 11 Minutos, Raquel, tinha sido no longínquo 14 de abril, coincidentemente há exatos 11 dias. Culpa do feriadão, que juntou a Sexta-feira Santa, 18 de abril, com o feriado de Tiradentes, na segunda passada, dia 21. Mas fiquem tranquilos, porque a próxima vez que isso vai acontecer será em 2057. Então aí você não vai ter tanta abstinência assim de 11 minutos nos próximos anos. E a gente está com um probleminha hoje aqui no contato com Pedro Pincer. Pedro Pincer aí sempre participando com a gente do 11 Minutos, mas por enquanto a gente vai tocando aqui sem o Pedro Pincer. O Mauro Verne está tentando ali o contato com o Pedro Pincer. Tá difícil o contato hoje, mas olha, Mauro, se o Pedro Pincer tiver aí, der sinal aí na linha telefônica, pode plugar com a gente na hora que tiver, que ele entra em campo, inclusive aos 45 do segundo tempo. Não tem problema, né, Raquel? É isso aí. Muito bem, vamos aqui abrir o 11 Minutos dessa sexta-feira falando do impacto da publicidade das apostas esportivas. Isso foi tema de discussão na Comissão de Esporte do Senado. Senadores querem restringir a propaganda das chamadas bets, especialmente entre jovens e populações vulneráveis. O repórter Henrique Nascimento tem os detalhes. A Comissão de Esporte do Senado analisa 2 projetos que podem proibir ou restringir a propaganda das bets. De autoria do senador Stevenson Valentim, do PSDB do Rio Grande do Norte, o primeiro projeto impede qualquer tipo de publicidade ou ação de comunicação relacionadas a apostas online. O objetivo é evitar a exposição excessiva desse tipo de conteúdo, principalmente para o público jovem, como explicou o relator senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. Há uma preocupação muito grande quanto a essa publicidade massiva, que o público-alvo
não é e nunca será e nunca foi a intenção dos próprios, o jovem, a criança. Essa publicidade está chegando naqueles que não são público-alvo. A segunda proposta do senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, quer proibir a divulgação de apostas que envolvem eventos esportivos, como partidas de futebol. Ao destacar o vício em jogos, Tatiane Campos Soares, do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, também defendeu restrição a esse tipo de publicidade. A gente quer que esse risco seja informado ao consumidor, que uma publicidade apenas falando jogue de forma responsável não consegue alcançar o intuito da norma, que é trazer o risco do jogo patológico. Ainda não há uma data para a votação dos dois projetos. Tá, e esse foi o Henrique Nascimento. E agora sim, quem entrou em campo aqui foi o Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia pra você. Olha aí, tá em campo. Bom dia, Adriano. Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Bom dia quem nos acompanha. Tudo bem? Tudo bem. Eu acho que com esse monte de feriado, Raquel, Sexta-feira Santa, Tiradentes, feriado agora no dia 1º de maio, Pedro Pincer achou que hoje era sábado. Eu acho que tá confuso igual o Zé Fernandes, nosso ouvinte com as contagens. Até o Zé Fernandes perdeu a contagem hoje. Ah, bom, então. Eu tava perdidinho mesmo. Bom dia, gente. Desculpa. Perdidinho? Tá perdidinho igual o Botafogo? Em todos os sentidos, é verdade. Rapaz, que dificuldade. Como é que o cara toma aquele gol, gente? Me fala. Um frango homérico histórico, meu Deus do céu. Mas difícil. Olha, em defesa do John, naquele lance do lá. Você vai tentar defender ele? Com certeza, vou tentar defender o John. Eu sou favorável aos goleiros. Você vê naquele ângulo ali, a câmera que pega o lance de frente pro gol, que a bola dá um efeito, né? Ela dá um efeito e o John não percebeu esse efeito. Então, eu acho que foi um meio frango. Nossa, pra mim foi uma granja inteira, mas tudo bem, vamos lá. Uma granja inteira. O fato é que os aplicativos de entrega estão entregando muito frango agora em Botafogo. Então, é verdade. Muito bem, mas vamos lá. Daqui a pouco a gente fala mais de Libertadores, né? Porque o Botafogo tá mal na Libertadores. Eu até achei que o Pedro Pincer... Tá mal em qualquer lugar. Eu achei até que o Pedro Pincer tinha, sei lá, feito alguma programação no telefone, né? Pra não atender números, pra não... Não, nem foi. Bom, então. Tá bom, vamos deixar esse assunto para... Bom, agora vamos falar aqui desse assunto das bets, né? Que é o assunto que o Senado está discutindo a restrição, até como o Henrique Nascimento estava falando, né? Desse debate na Comissão de Esporte que está rolando, de restrição de publicidade nas bets, para que pessoas famosas, influencers, não fiquem aí todo momento participando de publicidade. O que você acha disso, Raquel? Eu acho que tá certo, tinha que proibir isso mesmo. Olha, os jovens, principalmente aqui para jovens, né? Ele tá falando de jovens e da população vulnerável. Os jovens às vezes não têm maturidade para lidar com isso, né? Ele tá seguindo aquele famoso ali, ele acha que aquilo é legal, não vai pensar direito e às vezes nem tem o dinheiro para usar, para gastar numa bet, vai empregar em um dinheiro de outra pessoa. Não é legal mesmo, não. E você, Pedro Pins, o que você acha aí dessa ideia? Eu sigo a relatora. Eu acho que assim, você colocar gente que tem influência realmente, né? Famosos e gente que influencia essa galera é difícil. Então, se você puder diminuir isso, é melhor, porque a situação das bets aí já entrou numa situação que está bastante complicada mesmo. Então, se você puder dar uma arrefecida nisso, é melhor. É isso, vamos acompanhar esse debate, né, na Comissão de Esporte que está analisando esse projeto. Já são 2 debates, né? Parece que tem mais um, pelo menos, para fazer. Exato. Sobre isso. Para o assunto ficar bem consolidado para os senadores partirem para a votação. Isso. Vamos então agora falar de bola rolando aqui. Falamos da Libertadores, né? O Botafogo aqui do nosso amigo Pedro Pincer perdeu do Estudiantes na última quarta-feira por 1-0. Jogo para esquecer, né, Pedro Pincer? O fato é que o Fogão tá bem mal aí na Libertadores, correndo sério risco do campeão da Libertadores cair logo na primeira fase, Pedro Pincer. É o risco que se corre mesmo. Ainda tem chance? Tem, né? Porque você ainda vai jogar com um cara bobo lá na Venezuela. Sim. E depois 2 jogos em casa contra o Laú e o Estudiantes, né? Mas o problema, Adriano, é que desde que o Renato Paiva entrou, o Botafogo, na verdade, não é nem desde o Renato Paiva, desde o início do ano, o Botafogo não estreou em 25,
né? Tanto que já são 13 derrotas em 22 partidas. E quantas partidas o Botafogo perdeu no ano de 24 inteiro? 13. Muita e a gente coisa. está em meados de abril e já atingiu essa marca também. Então, assim, alguma coisa tem que ser feita. Sabe aquela coisa do fato novo? Que o pessoal fala que, especialmente o Internacional, uma vez chegou, precisamos de um fato novo. É isso que é necessário lá em General Severiano, porque do jeito que está, o Campeonato Brasileiro em 15º e a Libertadores aí correndo risco, realmente está complicado lá pro lado do Botafogo. Ô Pedro, tem ouvinte participando aqui pelo Zap, mandando mensagem aqui pra você. O Eliezer, Sim. lá de Cuiabá, ele diz Certo. aqui, olha, gente, o Pedro Pincer tá revoltado com o Botafogo. Eita, Eu tô triste com o Botafogo, revoltado, tá Tudo, bem né? difícil, Eliezer, tá difícil mesmo. Mas o Textor cavou esse buraco. O principal responsável pela fase do Botafogo é o Textor. E se você, não sei se você viu isso, Adriano e Raquel, lá em Lyon, na França, que também é o dono também do Lyon lá da Eagle, que o Botafogo faz parte, o pessoal da França também está muito, muito chateado lá com o Textor. Então, assim, a fase do magnata americano não é das melhores, não. Ô Pedro, tem outro ouvinte aqui provocando também. O pessoal tá Vai. vendo que o Pedro tá triste, tá revoltado. O Pablo Castro, lá de Boa Vista, ele fala aqui, olha, gente, por enquanto, então, tudo normal de novo. Palmeiras no topo da América e do Brasil e o Botafogo do mesmo jeito de sempre. Eita. Olha só. Eu sou obrigado a ouvir essas coisas, né? Vamos fazer o quê? Um abraço ao Pablo, um abraço ao Eliezer, mas tem razão, ele tá por cima da carne seca. O Palmeiras conseguiu uma boa, parece ser palmeirense, né? E o Palmeiras conseguiu um bom resultado lá lá em La Paz. O 3-2 pro Palmeiras contra o Bolívar, um jogo que o Palmeiras fez 2-0 no primeiro tempo. Os bolivianos buscaram um empate, mas no final o Maurício acabou fazendo um gol e trazendo 3 pontos na bagagem aí pro time do Abel Ferreira. É verdade, o Abel, né, o pessoal estava contestando muito o Abel há algumas semanas, já até se falava numa substituição do Abel, parece que acertou de novo o Palmeiras, né? Então, É o famoso pacto. O pessoal fala que o Abel tem pacto, né? E aí conseguiu uma vitória importante lá na Bolívia. Vitória importante também do Bahia, que ganhou do Atlético Nacional por 1-0, né? Jogo ontem também, tem a Bahia aí indo bem na Libertadores. O São Paulo ganhou do Libertad, isso, lá no Paraguai por 2-0, também uma boa vitória. Tô passando aqui, né, o jogaço na terça-feira, Internacional e Esse Nacional. jogo foi fantástico. Olha... Thiago Medeiros deve ter ficado perdeu alguns cabelos nesse jogo. Ele disse que o 3-0. grande desafio, Pedro, foi continuar assistindo o jogo depois que já estava 3-0. 3-0, e o Internacional conseguiu buscar o resultado, 3-3, quer dizer, o Inter vem mostrando bastante força aí esse ano. É verdade. Vamos agora falar bem rapidinho aqui da Sul-Americana, né? O Cruzeiro, gente, perdeu de novo. Mais uma, Perdeu pro Palestino por 2-1. O Cruzeiro já tá fora, né? Porque na Sul-Americana parece que só o campeão do grupo passa para a próxima fase, não é isso? Isso, exatamente. Ao contrário da Libertadores. Então o Cruzeiro, para mim, tá fora, não tem mais chance, é complicado. Que coisa, hein? Que fase do Cruzeiro. Um grupo com União, Santa Fé, Palestino e Mochuque Runa. E o Cruzeiro não conseguiu aí nada que merecesse aplausos, muito pelo contrário. Foi realmente um primeiro turno tétrico do Cruzeiro. O Corinthians ganhou do Racing do Uruguai por 1-0, né? Boa vitória, mesmo com um jogador a menos. Pois é, maravilha. Nem vou falar do Flusão, que empatou fora de casa com a União Espanhola. Tá bem lá no grupo dele. Com o empate dos acréscimos, né? Exato, né? Mas empate é empate, né? Lá fora de casa. Sim. Vitória perdeu em casa pro Cerro Largo, Vitória da Bahia, enfim, aqui os times brasileiros. Eu não tô vendo nesse ano, gente, aquela supremacia dos times brasileiros como em anos anteriores. Não, ao contrário. Os resultados de vitória são cada vez mais rareando aí. E você não vai falar do Vasco, não? Pois é, tava aqui na tela aqui pra falar do Vasco. Eu tô aqui caladinho esperando. Empatou com o Lanús em 0-0 em casa. Péssimo resultado, Raquel. É ruim mesmo, mas é melhor do que perder, né?
Mas o Vasco é o Vasco. O Vasco é só no sufoco, né? Vamos ver o que vai acontecer. Muito bem, então esse é o panorama aqui das Copas Sul-Americanas. Bem rapidinho aqui, gente, porque temos aqui hoje uma pauta bem cheia aqui. O Brasileirão, temos aqui rodada. Deixa eu ver aqui o jogo do Botafogo, tô até curioso aqui. Qual será? Você não sabe, não? Vamos ver aqui. Então olha aí. Deixa eu ver aqui. Travou aqui meu celular. Pronto, Botafogo e Fluminense, sabe? Então pronto, é caixa. Pronto, aí. 3 pontinhos na gaveta aqui pro Flusão. Ficou gravado, hein? Ficou gravado. Na segunda-feira a gente conversa. Anota, Pedro. Anota. Bom, então tá aí, Fluminense, Botafogo e Fluminense. Se bem que nos últimos jogos o Flusão não tem dado muita sorte pro Botafogo, não. Mas enfim. 7 jogos, 7 derrotas seguidas. Pois é, então. Mas chegou o momento, chegou a hora. Pois é, Fluminense que se não fosse aquele gol, né, que ele tomou no empate, né? No último jogo do Brasileirão, o Fluminense vitória, né? Exatamente, o Fluminense estaria na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, mas com o Renato Gaúcho o time ganhou uma lufada de ar, viu, Raquel? É verdade, não há dúvida que a entrada do Renato conseguiu levar o Fluminense a lugares aí, a pontos que não se parecia que fosse conseguir, não. Exato. Né? Foi uma entrada realmente que deu uma renovada para os lados das Laranjeiras. É verdade. O Sport Recife do Gesiel Carvalho, que é o lanterna absoluto do campeonato, vai jogar em casa contra o Fortaleza. Deixa eu ver aqui, Vasco, viu? Vai jogar contra o Cruzeiro, fora de casa. Jogo em Uberlândia. E no Maracanã, o jogo aí dos 60 anos da Globo, Flamengo e Corinthians. Maracanã, domingo, 4 da tarde. Então, tá aí, rodada do Brasileirão. Você falou em Flamengo aí, deixa eu trazer mais um ouvinte, o Telmo de Aracaju, ele diz aqui, olha, gente, eu só torço pra um time no Brasil. Qual? Eu torço pro Flamengo perder todas as vezes que ele joga. É da maior torcida do Brasil. Torcida do Flamengo. Exatamente. Muito bem, ok. Temos aqui 2 assuntos, pessoal, para que finalizar 11 minutos, né? Hoje tá passando rápido aqui o tempo. E, primeiro, o feito espetacular com E maiúsculo de Hugo Calderano, porque imagina você ser campeão da Copa do Mundo de tênis de mesa na China, derrotando na semifinal um chinês e na final um chinês. Outro chinês, Isso, e quando teve a premiação, bandeiras da China em todos os lados e a brasileira em cima. Aquilo foi impressionante. Queria que você, Raquel, começando com você, comentasse aí esse feito de Hugo Calderano, que simplesmente foi espetacular na Copa do Mundo de tênis de mesa. Foi lindo de ver mesmo, viu, Adriano? A gente acompanha ele os atletas ficam mais famosos nas Olimpíadas, né? Então, desde as Olimpíadas eu venho acompanhando o trabalho do Hugo e realmente ele é impressionante, ele vem batendo recorde atrás de recorde, ele tenta, ele treina e ele, super emocionado no dia que ele venceu, né, a Copa do Mundo, ele falando que valeu a pena ele ficar tanto tempo longe da família, parece que ele mora há anos na Alemanha para treinar e ele, assim, super feliz e super emocionado. A gente ficou super emocionado de assistir, porque a gente acompanha, né? Gente, os chineses são realmente, a gente vê como imbatíveis, né? E ver o brasileiro lá vencer foi muito legal, foi uma vitória talvez inesperada, né? Até para ele. Ele falou, gente, ele ainda na entrevista ele diz assim, umas semanas atrás eu nem acreditaria nisso. É verdade. Né? Ele disse que estava super mal, não estava muito bem, e aí continuou treinando, né? Continuou encarando o desafio e conseguiu vencer. Nossa, muito legal, uma vitória assim inédita, nenhum não europeu e não asiático. Exato. Nunca venceu essa Copa, muito legal, tá super de parabéns, Hugo. E aí, Pedro Pincer? Não, fantástico, né? Um resultado brilhante dele. E se você falar assim, poxa, se você acompanhou o Hugo na Olimpíada, como disse a Raquel, ele deixou escapar uma medalha olímpica entre os dedos. Isso. Né? E o esporte talvez seja um dos poucos poucas áreas da vida em que a recuperação pode vir muito rápido. Se você está muito, muito mal,
no dia seguinte você pode se recuperar. E foi o que aconteceu com ele, que você pensa assim, poxa, perdi uma Olimpíada, podia ter ficar entregue, não quero mais, vou fazer outra coisa, vou descansar, nada, se dedicou, treinou e buscou esse resultado histórico pro Brasil aí, no quintal dos chineses, foi lá e fez história, né, que é uma expressão que eu tenho altas ressalvas a fazer, mas nesse caso não tem como não dizer que foi realmente histórico o feito dele. É verdade. Então tá aí Hugo Calderano. Isaura, palmas aqui para Hugo Calderano. E também, para fechar aqui o 11 minutos, a gente vai destacar aqui uma notícia, até a Kellen Sumier aqui, né, da redação da Rádio Senado, produtora aqui da Rádio Senado, deu essa dica pra gente, porque teve a maratona de Boston, né, na última segunda-feira, uma das maratonas mais tradicionais do mundo, tem até foi até motivo de filme, né, em Hollywood, por conta de um atentado que teve, né, anos atrás em Boston, né? E um brasileiro viralizou nas redes sociais, porque o brasileiro Pedro Arieta estava na reta final da maratona, estava fazendo um tempo espetacular para uma pessoa que não é atleta de ponta. Fazer os 42 quilômetros, né, Raquel, em 2 horas e 40 minutos. Exatamente. Isso aí é um feito para quem curte maratona, acompanha, olha, não é para qualquer um não. E não é que ele estava perto da linha de chegada e viu um outro maratonista caído? O que aconteceu, Raquel? Nem pensou 2 vezes, muito legal. Parou a corrida dele e foi ajudar ali o colega que nunca viu na vida, né? Exato. Ajudou, o cara não conseguia nem caminhar, nem dar o passo, e ele parou a corrida dele, ajudou ele, foi até a linha da chegada, caminhando junto com o cara. Nossa, muito emocionante, super legal. Legal, né, Pedro? Muito, muito bacana. Isso é a essência do esporte, né? Então é muito legal fazer esse registro aqui também. Eu lembro sempre daquela maratonista Olimpíada de Los Angeles 84, né? Gabriele Anderson. Estava extenuada, né? Fazendo a última volta, e ali, né? Até o público, né? Se levantou, ficou de pé para estimular ela para chegar na linha final, e deu certo. Suíça, Gabriele Anderson. É verdade. Então tá aí, não tinha um Pedro Arieta do lado dela para ajudá-la, mas também deu certo. Mas olha, palmas aqui pro Pedro Arieta. Como diz o Pedro Pince, essa é a essência do esporte. Bom, estamos chegando aqui ao final. Algum destaque no finalzinho, Pedro Pince? Mais algum? Tem uma estreia dos brasileiros no ATP de Madrid. Sim. Né? O João Fonseca ganhando do dinamarquês Miller, passando de fase e vai jogar contra o americano Tommy Paul. E a Bia Haddad Maia, depois de várias estreias com derrota, conseguiu bater a americana Bernarda Pera e joga a segunda fase do ATP do WTA de Madrid também. Maravilha. Vamos ver como é que vai ser a performance dos brasileiros em solo espanhol. Maravilha. Então, esse foi o 11 minutos de hoje. Então, Pedro Pince, segunda-feira não é feriado não, hein? Tá, obrigado pelo aviso. Não vai acontecer de novo. É essa voz do Brasil que tá acabando com a minha cabeça, deve ser isso. Valeu, Pedro Pince, até segunda-feira. Muito obrigado, Adriano. Um abraço a você, tudo de bom. Raquel, um abraço. E a gente se fala na segunda. Um abraço a vocês. Obrigado, gente. Tchau, Pedro. Esse foi o Pedro Pince aí, ajudando a gente a participar do 11 Minutos. Entrevista. O Sistema Único de Saúde deve oferecer em breve a testagem molecular para a detecção do HPV, vírus responsável por 90% dos casos de câncer do colo do útero. Atualmente, a forma de rastreio é por meio do exame Papa Nicolau. Vamos conversar sobre o assunto com o Dr. Agnaldo Lopes, diretor científico da FEBRASGO, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Bom dia, doutor Agnaldo, seja bem-vindo. Bom dia, Raquel Teixeira, um prazer estar aqui com você, com todos os ouvintes. Doutor Agnaldo, vamos já começar explicando como é que vai ser esse teste molecular para a detecção do HPV? Eu acho que isso é um avanço importante no Brasil, né? O câncer de colo, como você comentou, tem um impacto muito grande na população mundial e na população brasileira. Pra você ter uma ideia, são 16 mil novos casos por ano e 7 mil mortes por câncer de colo. E é uma doença que é passível de prevenção e com a detecção precoce. Até então, o que nós temos do ponto de vista de rastreamento são os exames periódicos e o Papa Nicolau,
que é aquela população de mulheres entre 25 e 64 anos de idade, depois de 2 exames consecutivos anuais, pode ser feito de 3 em 3 anos. Só que o Papa Nicolau, a capacidade de detecção do HPV, que é o vírus que causa o câncer, é baixa. Hoje o que está acontecendo, alinhado com todo mundo e com a Organização Mundial de Saúde, é trocar o Papa Nicolau pelo teste DNA HPV, que tem uma sensibilidade muito grande para detectar o câncer de colo. Então a gente percebe isso como um avanço, né, na saúde brasileira, para a gente minimizar o impacto do câncer de colo. Certo, seria mais simples fazer o teste molecular do que o exame Papa Nicolau, né, doutor? E quais são outras vantagens em relação ao Papa Nicolau? Na verdade, o exame é muito parecido com o Papa Nicolau. É um exame especular, né, aquele exame ginecológico da rotina das mulheres. Se colhe aquele material. Naquele material vai poder detectar tanto o vírus quanto também fazer a citologia oncótica, que é o Papa Nicolau. Você pode fazer naquele mesmo espécime biológico, pode fazer os 2 exames. E a diferença é que ele tem a capacidade de detecção do HPV em mais de 99% das vezes. O Papa Nicolau é volta de 60% a 70%. Então você vê que é um exame muito mais sensível. E isso dá segurança que nas mulheres rastreadas entre 25 e 65 anos de idade, que eu posso fazer o exame a cada 5 anos. Então vou oferecer um exame mais confiável, mais eficaz, né, e que vai favorecer a possibilidade de espaçar o intervalo entre as coletas. E fora isso, né, doutor, há pouco tempo que a gente tem a vacina, né, do HPV, que agora começa a ser dada nos postos de saúde para os adolescentes, para os meninos e meninas até 14 anos, né, na faixa dos 14 anos aí, mas isso é recente, né, não é uma coisa muito antiga essa questão da vacina. E até hoje a gente via no Papa Nicolau uma das únicas formas, né, de continuar aí oferecendo essa testagem do HPV. Quando é que o SUS vai começar então a oferecer o teste molecular? Raquel, esse é um ponto importante que você tocou. Na verdade, quando a gente pensa em combater o câncer de colo, a gente vai ter algumas estratégias. Uma delas é o tratamento, mas é muito mais importante prevenir do que tratar. E com prevenção a gente tem a vacina contra HPV, que também está no Programa Nacional de Imunização, né? Homens e mulheres de 9 a 14 anos e algumas outras faixas etárias especiais, mas um sistema privado, homens e mulheres de 9 a 45 anos de idade. E o rastreamento mais eficaz que vai ser oferecido pelos testes do DNA HPV. Então, na verdade, a gente precisa dessa dobradinha, vacina mais um rastreamento eficaz para diminuir esse impacto do câncer de colo no Brasil. A questão do DNA HPV está sendo estudado pelo Ministério da Saúde, né? Já a gente tem algumas experiências bastante interessantes no passado, no interior de São Paulo e Dayatuba, e agora um grupo em Pernambuco também com essa experiência. A gente espera, né, que no final desse ano, no ano que vem, já seja implementado em toda a rede pública. Certo, doutor Agnaldo. E esse teste, o custo dele não seria um obstáculo? Você prevê que ele seja um teste mais caro do que o exame Papa Nicolau? Como que vai ser? Tudo isso está sendo avaliado, né? Mas quando a gente oferece, quando a gente pensa em custo, não é o custo só do teste, né? É o custo que a gente tem que pensar também, que talvez seja imensurável, das vidas que podem ser salvas usando um teste mais eficaz, né? E na verdade, ele parece ser custo efetivo, é mais eficaz, aumenta esse intervalo de coleta, tudo isso foi bastante avaliado pelo Ministério da Saúde e muito alinhado com a Organização Mundial de Saúde. É uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que os países que fazem o Papa Nicolau que migrem já para o DNA HPV. Então a gente vai estar alinhado com todo mundo, né, e oferecer algo de mais qualidade para as mulheres brasileiras. Certo, e falando do câncer de colo de útero, né, que é responsável, o HPV é responsável por 90% dos casos dessa doença aí que ataca as mulheres, quais seriam outras formas, doutor, da gente prevenir ou da gente até tratar mesmo do HPV? A questão da prevenção primária, né, a questão do uso do preservativo pode ser uma estratégia interessante, mas o mais importante, vacinar. Mães e pais, vacinem seus filhos e filhas contra o HPV. O câncer de colo é uma realidade, mata muitas mulheres jovens no Brasil e a gente tem raras oportunidades em medicina e em oncologia de mudar uma história natural da doença. E câncer de colo isso é possível. Então, vacinação e manter o rastreamento, os exames periódicos em dia. E agora, um teste melhor e mais eficaz, que é o teste do DNA HPV.
Doutor, só para a gente finalizar, qual seria o ponto de alerta para aquela mulher? Qual seria um sintoma para aquela mulher que não acompanha, não faz exames periódicos, mas para ela procurar uma orientação médica? Raquel, isso é outra pergunta importante, porque o câncer de colo inicial, ou nas fases pré-cancerosas, nas fases pré-invasoras, quase sempre ele tem muito pouco sintoma ou não tem sintoma. Daí a importância de manter os exames periódicos em dia. Esse talvez seja a questão de alerta. E outra questão, naqueles tumores mais avançados, a mulher, ela é muito boa para cuidar dos outros, às vezes ela negligencia um pouco com ela, né? Então, um sangramento irregular, sangramento após relação sexual, uma secreção que não é estranha por via vaginal, procurar o seu ginecologista. Certo, doutor Agnaldo, muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, um bom dia a todos.